Plano de Estudo Tutorado, segundo ano Ensino Fundamental, volume 3, 2021, Ciências. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Hoje nós vamos fazer a semana 2 do PET volume 3 de Ciências do segundo ano. Tema: as plantas se reproduzem. Vamos começar? Querida criança, essa semana vamos analisar as características das plantas que se reproduzem de diversas maneiras. As flores são os órgãos responsáveis pela reprodução da maioria das plantas. Em geral, elas têm pétalas coloridas, são perfumadas e produzem néctar, o que atrai alguns animais. O néctar é um líquido açucarado produzido pelas flores. O néctar é alimento de borboletas, beija-flores e outros animais. No miolo da flor existe uma parte feminina ou masculina. Algumas plantas têm as duas partes. A parte masculina produz grãos de pólen. Para que aconteça a reprodução, os grãos de pólen devem chegar até a parte feminina da flor. Esse processo é conhecido como polinização e pode ocorrer com auxílio de insetos, morcegos, aves, vento e água. Aqui nós estamos vendo uma abelha coberta de grãos de pólen com o corpo. Ao visitar as flores em busca de alimento, a borboleta carrega os grãos de pólen de uma flor para outra. Observe aí. Depois que o grão de pólen chega à parte feminina da flor, ocorre a fecundação, que é a união das estruturas reprodutoras masculina e feminina. Dessa união surge o embrião, que fica protegido dentro da semente, que se desenvolve e se transforma em fruto. Os frutos formam a partir das flores. Então, aqui a gente está vendo goiaba, tá vendo? Uma goiabeira. Então, os frutos se formam a partir das flores. Para saber mais, acesse o link e aprenda um pouco mais sobre polinização. Atividades. Número 1. Os poetas se inspiram ao observar a vida dos animais e das plantas. Leia o poema O Beija-Flor e depois faça o que se pede. O Beija-Flor. Marcos Bagno. Bate as asas tão depressa, zumbindo de flor em flor, provando cada sabor assim que o dia começa. Beija-flor jamais descansa, porque nunca enche a pança. Letra A. A frase a seguir é um resumo do poema. Leia com atenção e risque as palavras que não estão de acordo com o poema. O poema narra uma cena em que o beija-flor está parado, voando, em busca de alimento, descanso durante a manhã ou tarde. Então, você vai conferir no poema e vai riscar as palavrinhas que estão de acordo. Letra B. Qual o alimento que o beija-flor busca nas flores? Releia o texto da apresentação se tiver dúvida. Número 2. Observe as imagens e responda corretamente. O processo em que ocorre a transferência de grãos de pólen de uma flor para outra com a ajuda de insetos chama-se polinização, fotossíntese, respiração, incubação. Então, vamos olhar novamente o poema O Beija-Flor. Bate as asas tão depressa, zumbindo de flor em flor, provando cada sabor assim que o dia começa. Beija-flor jamais descansa porque nunca enche a pança. Então, aqui nós vamos observar o quê? Que ele bate as asas tão depressa, ele está voando e ele está de flor em flor, provando cada sabor assim que o dia começa, então, pela manhã. E ele jamais descansa, ó, beija-flor jamais descansa porque nunca enche a pança. Então, na atividade, nós vamos marcar lá o que não corresponde ao texto. E não, como eu falei, né, anteriormente, eu falei que é o que corresponde, o que está correto, está de acordo, mas não. Lá está pedindo, leia com atenção e risque as palavras que não estão de acordo com o poema. Então, são palavras que não estão de acordo com o poema. Então, aqui o poema narra uma cena em que o beija-flor está parado, não está de acordo, porque lá ele está voando.
em busca de descanso. Então, não está de acordo, porque lá está em busca de alimento. Durante a tarde. Então, lá fala que é à tarde? Não, lá fala que é de manhã. Então, mas aqui nós vamos riscar as palavras que não estão de acordo com o poema. Então, não está de acordo com o poema parado, descanso e tarde. Depois, a letra B, qual alimento que o beija-flor busca nas flores? Ele busca o néctar. Vamos voltar lá no texto para a gente observar. Então, eu grifei aqui, ó. O néctar é um líquido açucarado produzido pelas flores. O néctar é alimento de borboletas, beija-flores e outros animais. Então, nós já colocamos aí o néctar, que é o alimento que o beija-flor busca nas flores. E no número 2, nós vamos colocar polinização, letra A, o processo em que ocorre a transferência de grãos de pólen de uma flor para outra com a ajuda de insetos. Então, polinização. Número 3, você vai desenhar uma flor e um fruto que você conhece e escrever seus nomes. Então, aqui nesse espaço, você vai fazer o desenho da flor. Imagine que você queira desenhar uma laranjeira, né? Um pé de laranja. Então, você vai desenhar aqui a flor do pé de laranja e aqui o fruto, que é a laranja. Ou você quer fazer outro fruto, eu quero fazer de jabuticaba, exemplo, né? Então, você vai fazer a flor e o fruto, tá? Depois, nós vamos encontrar na figura 5 partes diferentes de uma planta e vocês vão colorir, pintar cada uma de uma cor e escrever o que sabe sobre elas. Então, nós temos aí flor, fruto, raiz, tronco, folhas. Então, você vai encontrar. Então, veja bem, a gente tem aqui, ó, a flor, tá vendo? Nós temos aqui, olha, o fruto, parece ser de um abacate, né? Então, flor, o fruto. Nós temos aqui a raiz, olha, a raiz. Nós temos o caule. Nós temos a folha. Então, fizemos todos, ó. Folha. Fizemos aqui o tronco, né? O caule, a raiz, o fruto e a flor. Vocês vão colorir. E para finalizar, vamos escrever um pouquinho sobre o que você sabe sobre cada um deles. Flor, fruto, raiz, tronco, né, caule e folhas. Então, aqui vocês vão colorir cada parte de uma cor. Então, a gente tem a folha, o caule, a raiz, o fruto e a flor. E depois nós vamos escrever um pouquinho sobre cada um deles. Então, a raiz, o caule, folha, flores, frutos. Então, a raiz, ela fixa a planta no solo. E aí vocês podem continuar. Retira da terra a água e sais minerais necessários para a produção do alimento da planta. Depois, o caule sustenta os galhos com as folhas, as flores e os frutos, né? Também conduz sais minerais e água até as folhas para a produção do alimento da planta. Depois, as folhas, elas produzem o alimento da planta, utilizam a luz do sol, a água e o gás carbônico do ar para fabricar o alimento do vegetal. As flores são responsáveis pela reprodução das plantas, são elas que originam os frutos. E os frutos contêm as sementes que darão origem a outras plantas. Os frutos são produzidos pelas flores. Então, vocês podem colocar um pouquinho aí sobre cada um deles. Então, encerramos a semana 2 do PET volume 3 de Ciências do 2º ano. Eu te aguardo no próximo vídeo. Aproveito para pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito ainda e deixe também seu like. Abraços e até lá!